aí, gente? Aqui quem tá falando é a Bela. Você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada. Mais um episódio novinho em folha para vocês. E antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações. Segue o nosso perfil aí também na plataforma que você está nos escutando, porque assim você vai sempre ficar sabendo dos novos episódios, tá? Não esquece de fazer isso. Agora sim, quero dar as boas-vindas aqui à Bia. Bia, tô muito feliz de ter você aqui. Mais um projeto em parceria com você, né? Como a gente já fez várias vezes. Então, obrigada por ter aceitado o convite e seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, é uma honra para mim estar aqui de novo. Eu acompanho seu trabalho faz um tempo já e adoro tudo que você posta, acho muito necessário. Muito obrigada pelo convite, de verdade. Arrasou. Então, pra gente te conhecer um pouquinho melhor, conta aí um pouco de como a dança entrou na sua vida e onde você está agora, né, gente? Porque estamos falando com uma bailarina internacional, né? A Bia tá lá nos Estados Unidos. Conta um pouquinho, Bia, pra gente como é que foi esse seu processo até chegar aí. Bom, eu comecei a dançar quando eu tinha mais ou menos uns 9 para 10 anos. E foi bem aleatório, assim como tudo na minha vida. Minha mãe trabalha até hoje, inclusive, em um posto de saúde, sabe? Esses postinhos de saúde do governo, assim, da prefeitura, né? Uhum. E aí ela tem uma amiga que era médica do posto e voltou a ser, hoje em dia ela é ainda. Que minha mãe um dia me levou no trabalho, tentar resumir, eu sou péssima na coisa de resumir, sabe? Eu falo bastante. Tem problema não. Minha mãe me levou um dia no posto pro trabalho por algum motivo X. E aí a médica perguntou pra ela aquela coisa que pergunta sempre pra criança, né? O que você quer ser quando crescer? Uhum. E aí eu falei, eu quero ser bailarina. Aí a médica, sério? E eu não sei nem de onde eu tirei isso, se eu soubesse. Porque assim, não tem ninguém na minha família que dança. Gente, Ninguém, pois foi da minha cabeça mesmo. Uhum. E aí ela falou, sério, meu filho é bailarino. Gente, coincidência. Bailarino mesmo, profissional, né? Tipo, hoje em dia ele tem uma escola e tal, mas... Caramba, que legal. E aí ela falou pra minha mãe, coloca ela no balé, aquela coisa, né? Minha família nunca teve condições financeiras pra bancar esse tipo de coisa. E na época já tava ruim o negócio, já tava complicado. Sim, o balé e aí, é um ela pouco fez caro, né, às vezes. Sim. Ainda mais quando você mora numa cidade pequena, tem toda essa questão. Quando é uma cidade maior, às vezes você consegue encontrar um projeto com mais facilidade, enfim. Mas, de fato, a médica, amiga da minha mãe, achou um projeto social e me colocou nele. Que legal. Disse que ia bancar o figurino, que tivesse dançar, enfim. Fiquei nele por uns 6 meses só, pouco tempo. Porque depois, um professor do filho dela tava indo dar aula lá na minha cidade, em uma escola. E aí ela falou, vamos conseguir uma bolsa pra ela nessa escola. E aí me levaram lá, conseguiram uma bolsa, que é o Balé Mar Sampaio, que eu me formei lá, fiquei lá o resto da minha vida. Que legal, Bia. Me formei com 17 anos. 17 anos. Foi. Bom, então esse foi o meu começo, assim. Foi assim que eu comecei a dançar e nunca mais parei, de verdade, assim. Minha formação foi lá mesmo em Cabo Frio, Balé Mar Sampaio. Hoje em dia, o Balé Mar Sampaio, infelizmente, ele não existe mais. A escola fechou, ela não é mais dona do balé. E quem é o dono do balé é o filho da médica, o Carlos Eduardo. Ah, que legal. Que ele montou uma escola, Ele montou a escola lá dele, e aí como ela tava passando a escola dela, ele comprou, e agora é tudo Carlos Eduardo Escola de Dança. Que show. Isso aí é no quando Rio de Janeiro? É interior do Rio? É no estado do Rio, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio. Ah, Cabo Frio. Ai, que show. E como que você foi parar aí nos States? Então, eu antes de vir pra cá, eu dançava na SESI Minas, em Belo Horizonte. Na companhia de dança SESI Minas. E aqui no Dance Live tem muitos brasileiros, né?
Uhum. E muitos deles são do SESI Minas. Foram formados pela Cristina Helena, que era a diretora do SESI Minas. E a diretora daqui precisava de bailarino, então ela pediu indicação pro André Valadão, que é o diretor artístico assistente dela, e pra Carla Mâncio. E aí eles lembraram de mim e me indicaram. Então eles pediram para eu enviar um e-mail com um vídeo meu material, né? E aí foi uma audição meio que por vídeo mesmo, online. A diretora gostou e me enviou o contrato e eu vim. Foi uma coisa bem loucona, assim. Gente, como tudo na minha vida, né? Faz quanto tempo você tá aí? 5 anos. Gente, 5 anos esse ano. Aquela, eu pergunto, eu não sei quantos anos você tem, Bia. Fala aí. Eu tenho 26. 26. Eu cheguei aqui com 21. 21. Chegou nova, assim, quase que... não, recém-formada não, né? Mas tinha pouco tempo até de formação, né? Tinha. Que porque legal. foi assim, eu me formei com 17, entrei na Companhia Jovem do Municipal do Rio, a Companhia Jovem da Delau. Fiquei lá há pouco tempo, porque na época que eu entrei, a companhia não durou muito tempo. Ela logo fechou por causa de patrocínio e toda essa questão de governo e tudo. Então eu fiquei lá só o tempo que eles conseguiam pagar. Fiquei lá 6 meses. E aí voltei pra Cabo Frio e aí eu fui pra Belo Horizonte de indicação também. A diretora, a Marisa Estrela, me indicou porque o diretor tava precisando o Márcio na época tava precisando de bailarino. Aí eu fui lá, fiz uma audição e fiquei 3 anos. 3 anos em Belo Horizonte, aí depois eu vim pra cá. Tô aqui há 5 anos. Ai, que show. E hoje, te acompanhando, eu vi, aliás, o primeiro contato que eu fiz com você já comentou que hoje você faz um trabalho de fortalecimento, de preparação física específico, né? E eu quero saber se esse cuidado com a preparação física, com o corpo e tudo mais, ele vem desde sempre ou foi depois de adulta que você começou a se preocupar mais com isso? Quando que foi que você teve o insight de procurar realmente uma coisa extra às aulas de dança que pudesse te ajudar? Então, hoje em dia eu vejo que eu comecei a procurar essa coisa extra pelo motivo errado. Não foi nem pelo motivo errado, mas foi pelo motivo extra. Na época eu comecei a fazer uma preparação física pra emagrecer, que eu queria emagrecer a qualquer custo. Então a primeira, eu acho que é o que acontece com muita gente até hoje, né? As pessoas vão pra academia quando estão dançando pra emagrecer, não é pra fortalecer, não é pra nada. É pra fazer cardio, funcional, cardio. Eu odeio academia. Eu não gosto, eu vou porque eu preciso. E sempre foi assim. E eu tenho um amigo que é personal, ele fez dança há um tempo, mas ele é personal maravilhoso, que me acompanha há anos, desde do meu primeiro contato com essa coisa de mesmo malhar paralelo à dança. Porque assim, quando eu era mais nova, não tinha isso. Na escola de dança, eles não ensinavam, tipo assim, a gente fazia fortalecimento, mas era aquele fortalecimentozinho na aula de show e não era uma coisa... Até porque os professores mais antigos, eles também não aprenderam isso. Então, pra eles é muito difícil passar isso quando eles não aprendem, né? Exato, perfeito. Então, a gente fazia aulinha de chão, aí tinha aqueles abdominaizinhos na aulinha de chão, tinha aquela pranchazinha, assim, do quadril, mas, assim, nada que, de fato, vá segurar a onda de um trabalho pesado que a gente tem. Nós somos comparados, eu sempre falo isso, nós somos comparados a bailarinos de a atletas de alto rendimento, de fato somos. Então, não é um abdominalzinho, uma sequência de 10 ajudar, né? que vai resolver o problema. E era isso que eu tinha. E aí eu comecei a fazer um treino funcional toda vez que eu ia de férias pra Cabo Frio com esse meu amigo. Eu lembro que a primeira vez que eu gostei muito de fazer foi quando ele foi, tipo, de fato, montou e ficava em cima de mim, assim, que eu gosto disso. Que a pessoa fica gritando no ouvido, vai, faz, faça. Eu gosto disso, eu sou essa pessoa. Eu sou assim. Até porque eu não sou, tipo assim, vou treinar hoje, que prazer. Nossa, vou acordar às 5 da manhã e vou fazer 100 polichinelos. Não, eu não sou essa pessoa.
Eu vou, inclusive na temporada passada, eu vou voltar agora, eu tava malhando antes de ir pra companhia, então eu pego na companhia 9 horas da manhã, eu tava indo 6 horas pra academia, me arrumava lá e ia pra companhia depois. E tava sendo bom pra mim, porque assim, o resto do dia eu conseguia render, final do dia pra malhar, gente, pelo amor de Deus. Ai, muito complicado, né? Você não aguenta, depois de um monte de ensaio, depois de dar aula, depois de tudo, não dá. Então eu achei essa maneira de conseguir fazer com que eu fosse e o meu dia ia render e eu ia me sentir melhor. Eu já chegava na companhia pré-aquecida. Sim, era já bom pra preparada. mim, eu sentia meu corpo melhor. Mas a primeira vez que eu gostei foi quando eu emagreci muito. Eu fiquei muito magra. Eu fiquei maravilhosa. Tipo assim, magra e forte, que era o sonho da minha vida, né? Magra com um musculinho assim, fininho. Porque meu problema na minha cabeça sempre foi minha coxa. Por quê? Toda a minha vida eu ouvia que minha coxa crescia e minha bunda... Eu sou aquela magra falsa brasileira. Sim. A minha bunda e minha coxa Típico cresce. Primeira perfil coisa, da brasileira. se eu comer um chocolate... Vai tudo pra bunda. Comer uma barrinha de chocolate, vai tudo pra bunda. Tudo pra minha coxa, pra minha bunda. Tudo, tipo assim... não é braço, não é barrigão, é bunda e coxa. Bunda e coxa. E toda a minha vida eu ouvi... Toma cuidado com a sua bunda. Ai. Toma cuidado com essa coxa. Vamos colocar uma sainha pra esconder a perna dela. Sempre foi isso. Credo. Então sempre eu tenho essa neura até hoje. Inclusive eu falei com o meu personal essa semana. Eu falei, eu preciso de algum treino que resolva isso. Porque senão eu vou querer fazer algum procedimento estético. Ai, e eu tô Bia, querendo não. mesmo. Tô louca pra fazer Deus. aquela coisa que congela a coxa. Porque me incomoda, juro. Que chama Sim. clioripólise. Isso Toda achei muito interessante você tocar nesse ponto, porque é realmente uma coisa muito comum as bailarinas procurarem um treino suplementar pra emagrecer. Só que, cara, eu ouso dizer que na maioria dos casos, você, pra saúde mesmo da pessoa, até mesmo pra estética do balé, não seria necessário, sabe? Eu não sei se era mesmo... Aliás, a gente sabe hoje em dia que... Não era, não. Que não é... Hoje a gente sabe que dá pra dançar profissionalmente sem precisar ter aquele padrão russo, né? Que é da bailarina esguia, fina e tudo mais. Então hoje a gente já sabe que isso não é mais necessário. Agora é claro que você ter um corpo com uma composição... Não é nem de peso, né? Mas com uma composição corporal mais adequada, ou seja, mais massa muscular e menos gordura, isso sim vai te ajudar na performance, né? Mas não necessariamente isso vai estar ligado ali com peso na balança. E muitas bailarinas, elas olham o peso lá na balança e vão procurar um exercício físico para diminuir o peso na balança, sendo que, na verdade, isso não importa. E mais um ponto interessante com relação a isso que você comentou é que... você, quando começou a malhar, você viu que o seu corpo estava maravilhoso, estava magro e forte, né? Enfim, e isso é super legal, porque às vezes a gente pensa que quando a gente vai começar a malhar e tudo mais, a gente vai ficar grande, né? Assim, aumentar de tamanho. Mas não necessariamente isso vai acontecer, né? Se você tem uma orientação correta, que é específica para isso, que vai acontecer exatamente o que você falou, né? É o definido, é aquele corpo que é magro e é forte ao mesmo tempo. E eu não sei se você demorou para sentir isso ou se foi logo, mas com certeza você deve ter sentido uma diferença em termos de performance, né? Quando você começou a fazer esse tipo de treino. Com certeza. É porque assim... Primeiro, eu gostei muito porque eu me via no espelho e eu gostava de mim no espelho. Eu comecei a fazer esse treino e nessa época eu ainda nem fazia acompanhamento nutricional. Que pra mim hoje em dia é fundamental. Qualquer pessoa que vem conversar comigo sobre qualquer coisa, nem precisa ser bailarina, eu falo, vai fazer um acompanhamento. Não é que você precisa emagrecer e o peso da balança de fato não é o que conta de verdade. O que conta de verdade é você se olhar no espelho e você ver que tá tudo ok, tá tudo no lugar, né? Que é o que importa. Eu acho que Nossa, vira uma chavinha na cabeça, assim. A minha cabeça fez tim. Acompanhamento nutricional em um preparo físico bom faz você entender muita coisa e faz você ter mais consciência com muita coisa. Evita alguns surtos desnecessários que você tem e evita alguns probleminhas que a gente sabe que pode acontecer. Sim. Lógico, em alguns casos não evita, mas a maioria das vezes evita sim, você consegue entender melhor. Mas na época eu lembro que, tipo assim,
eu fazia os meus treinos, mas eu tinha muita neura de que eu não podia fazer bicicleta. Na minha cabeça, eu não fazia bicicleta. Nossa, gente, tinha que chamar meu personal aqui pra ele falar. Eu ficava neurada. Eu falei, não vou fazer bike, não vou fazer agachamento, não vou fazer nada disso, porque minha coxa vai crescer. Vai engordar a coxa. E eu não fazia, tá? Ele passava pra mim e eu pulava tudo. Eu pulava, porque eu achava, juro por Deus, eu achava que ia crescer. Não julgo. Na minha cabeça. Pra essa chavinha mudar, pra ele conseguir me fazer entender, demorou anos, não foi pouco tempo. Foram anos, tem 7 anos que eu faço coisa com ele. Nossa, 7 anos por aí que eu faço treino com ele. E faz pouco tempo que eu comecei a entender que, tipo assim, não é assim que funciona, de silicona. E aí eu tinha isso na minha cabeça. Então, assim, sempre o meu foco foi emagrecer. O meu foco nunca foi fortalecer o que eu precisava fortalecer. Na minha cabeça eu tava emagrecendo e eu ia ter um pouquinho mais de resistência pra dançar um Grand Pas de Deux e chegar até o final. Nunca, há pouco tempo eu entendi que algumas coisas, há pouquíssimo tempo mesmo, sabe? Que eu tô machucada, então foi agora. Que eu entendi que, tipo, muitos exercícios eu preciso fazer e não importa se diziam pra mim que ia crescer minha coxa ou não. Porque, de fato, aquilo ia me ajudar a fortalecer e ia melhorar minha dança. Eu lembro um treino que ele me passou, que eu tinha que fazer... Ele fez uns grambatimães pra mim no meio do treino, né? Eu morri de vergonha de fazer isso na academia. Pensa. Que aqui na companhia, a gente não tem uma academia igual essas companhias, tipo Royal Ballet. Sim. Que tem uma academia dentro da companhia. A gente tem uma academia que patrocina a companhia. Então, a gente vai até essa academia. É uma academia gigante aqui na cidade. Um monte de gente normal. Tem uma estrutura. E você lá fazendo Menina, ele falava, faz não sei quantos grambatimães, pega a bola, cambrei. Eu falei, meu filho, você não tá entendendo, não. Vou ficar fazendo isso na frente dos outros. Ele falou, vai. Vamos achar que eu sou maluca. Eu falei, ai, meu Deus. E tipo mas assim, tá certo, é isso mesmo. Tempo que eu, tipo assim, me permiti. E olha que ele tá comigo faz anos. Ó. Esse é um guerreiro. Qual que é o nome do seu permiti. personal, Bia? Ele é Dudu. Dudu, você Borges. é um guerreiro. Ele é realmente guerreiro. Guerreiro, coitado. Tenta muito. E toda hora ele pergunta, super fofo. Porque tá longe, né? Desde que eu comecei, ele é meu amigo há muitos anos. Mas eu comecei em BH, ele tava em Cabo Frio. E agora eu tô aqui, ele tá lá no Brasil. Então, sempre foi meio assim. Mas dá certo, gente. Dá certo. Foi do profissional. E eu acho importante, Bia, da gente falar que, assim... quando, no seu caso, a gente sabe que hoje você já faz, digamos assim, o exercício pelo motivo mais certo, né? Mas que, principalmente para os professores que estão escutando esse episódio aqui, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para os nossos alunos, porque poderia ter dado muita merda. Poderia ter dado muita merda com essas falas, né? De você precisa bota a sainha pra esconder aí porque a sua coxa é grossa, porque é isso. E assim, se a gente for parar pra pensar, isso te incentivou a procurar o exercício, né? Por um motivo errado, mas poderia ter te causado outras formas de procurar resolver esse problema, que são formas muito piores, né? Digamos assim, né? E poderia ter te causado muitos outros transtornos, outros problemas. Então, é legal da gente... E eu acho que é muito bom também que você falou que hoje tem um pouco mais dessa consciência, né? Então, hoje a gente já sabe e já consegue compartilhar muito mais esse tipo de conhecimento mesmo, né? E você falou também, já a gente vai chegar nessa parte aí das lesões, mas eu achei interessante que você falou da sua companhia aí, que vocês têm o patrocínio de uma academia e tudo mais, e eu queria puxar esse gancho para você contar um pouquinho sobre isso, assim, na companhia vocês não têm um acompanhamento que é personalizado, mas os professores, ensaístas, coreógrafos, diretores, eles incentivam vocês a utilizarem lá o espaço? Como é que funciona isso? Então, a gente tem uma fisioterapeuta que dá um suporte ali quando a gente machuca. Então, não é uma fisioterapia de prevenção, é uma fisioterapia de socorro.
Sim. E a gente tem a academia pra gente ir. Aqui é diferente do Brasil. Aqui a gente não tem os personagens, os educadores físicos que ficam no salão da academia te dando instrução. Aqui é você vai com Deus. Você e Deus. Você e Deus. Então você vê de tudo na academia. Eu lembro que no começo eu ficava horrorizada. Agora eu já meio que acostumei. Mas um dia eu queria fazer um vídeo só das coisas que eu vejo. Eu queria só sentar lá e Saúde mostrar, irônica, tipo assim, gente você já malhando viu? de chinelo e meia. Tem um Instagram que se chama Saúde Irônica, que é só essas doidices aí de Não. academia. Caramba, são umas coisas assim que eu fico, tipo... Para, senão você vai pro hospital, meu filho. Porque você tá fazendo esses negócios aí. Eu fico desesperada. Tipo assim, meu Deus. A falta de orientação. Mas, então, né, assim, do não professor que temos... fala. Não, e aqui é uma cidade universitária, então tem um monte de menino muito novinho, menina muito novinha, fazendo umas coisas que você fica horrorizada, mas enfim. Tenso. Não, eu que tenho alguém comigo, eu toda hora perturbo ele e falo, vê se tô fazendo certo. Eu fico com medo de machucar, né? Aham, não, As tá pessoas que têm medo, certíssimo. não, elas só vão. Vão na fé, né? Se jogam. Mas Não, então deve ver aqueles vídeos vocês no YouTube têm... e ir com tudo. Vocês têm, então, a fisioterapeuta que fica ali mais no SOS e esse trabalho preventivo, né, que você, por exemplo, faz na academia, você faz por conta, né? Com esse acompanhamento à distância Isso. do seu professor. E quando você morava aqui, aí... Quando você morava no Brasil, eu ia falar aqui, mas também não estou no Brasil, mas quando você morava no Brasil... Você você já desde sempre já fez esse acompanhamento com ele ou nas outras companhias que você participou, eles tinham um tipo diferente de suporte? Não, né? Não. E não tinha nem a academia de patrocínio. De patrocínio, de parceria. Era eu e Deus. E minha força de vontade. Porque não tinha mesmo. Era assim, bem... Eu fazia, na verdade, eu fiquei 3 anos em Belo Horizonte. Nesses 3 anos eu fazia muito mais o treino quando eu tava de férias do que quando eu tava na temporada por si só. Porque eu não tinha nenhuma assinatura em nenhuma academia quando eu tava na temporada. Então eu fazia meus exercícios dentro da companhia, mas nos últimos anos que eu fiquei lá, a gente tinha um pilates que era excelente. Foi assim, ótimo. eu acho que foi uma das coisas que me virou a chavinha mesmo de ver o quanto que faz diferença na dança. Tipo assim, não é só você olhar no espelho e sentir que seu corpo tá mais bonito no seu ponto de vista ali pra estética do balé. Né? Mas eu sentia tudo diferente. Minha dança tava diferente. Eu sentia meu corpo no lugar. É que nem aquela coisa de quando você acorda e você fala, nossa, o corpo hoje não tá funcionando. A maioria das vezes ele tava ali. Eu sentia que eu tava tipo, virar o deor tava melhor. Minha musculatura tava funcionando. Eu sentia tudo pra cima. Legal. Eu sentia as coisas no lugar. Aquilo ali foi excelente também pra me ajudar muito a entender. Então, assim, a gente sempre fazia isso de manhã antes de começar a aula. Se eu não me engano, agora eu não lembro certo. Eu acho que eram 2 ou 3 vezes na semana que a gente fazia isso com a professora de Pilates, que era bailarina também, que é muito bom, né? Muito bom. Juntar as duas coisas, perfeito. Não, é perfeito. E os outros dias que ela não ia, a gente fazia sozinho mesmo. Tipo, a gente chegava cedo e juntava os bailarinos porque tinha todo o material lá. Tinha a bola, Sim. Então, assim, muito legal. ir pra academia mesmo eu não ia lá em Belo Horizonte. Eu comecei a ir mais aqui mesmo. Mas, a princípio não tinha nada, era nós e Deus. Aí depois entrou esse Pilates. Veio foi Pilates. assim, a melhor coisa da vida. É interessante isso porque muitas vezes a gente, por exemplo, você ali nesse começo que você não tinha a aula por fora. Se você fosse também procurar, isso acontece realmente muitas vezes, né? Dos bailarinos até quererem procurar alguma coisa a mais para fazer, mas eles já, eu não sei como é que era a sua carga horária lá, mas, por exemplo, se você tem uma carga horária já de aula e de ensaio de mais de 6 horas por dia, 5, 6, 7 horas por dia, aí você ainda vai fazer outra atividade que vai, tipo assim, é muito complicado isso, né? Você vai ter que ter um treino ali, uma sessão de treino muito acertada para não sobrecarregar ainda mais e causar um efeito contrário. Por isso que eu acho muito importante
realmente que mais professores e diretores mesmo, diretores de escola, eles coloquem isso, de escola não, de companhia mesmo, de escola também, mas de companhia principalmente, que já tem uma sobrecarga maior, mas que esses diretores coloquem isso como parte da grade horária, né, dos bailarinos. Sim. Assim como no finalzinho ali, você falou que eles colocaram o Pilates, né? O Pilates é excelente pro balé, ajuda no fortalecimento, ajuda na flexibilidade. Então, é realmente uma atividade muito interessante. E realmente deveria ser assim mesmo, deveria ser parte da rotina de um bailarino essa questão. O bailarino não deveria ter que procurar por fora essa parte, né? E antes da gente começar a falar sobre as coisas ruins, que são as lesões, eu queria te perguntar, Bia, aí nos Estados Unidos, como você acha que os professores veem os bailarinos que vão para academia, assim como você, que fazem esses treinos e tudo mais, eles gostam disso, eles incentivam e tudo mais, ou eles ficam meio, isso aí não é bom para você não, não. Como é que é a mentalidade nesse sentido? Olha, aqui a minha companhia é bem pequena, né? Então, assim, eu não vejo que eles têm nenhuma opinião formada em relação a isso. Eu não vejo que eles nem comentam sobre. Hoje, há pouco tempo, recebemos um e-mail mesmo para saber quem ia continuar indo para academia e quem não ia. Porque todos os bailarinos que são contratados recebem um cartãozinho de acesso à academia, mas nem todos vão. Então, o e-mail foi só pra gente responder quem tava indo e quem não tava indo ia cancelar o acesso porque não tava indo. Mas não tinha nada, tipo... mas assim, a gente já vai começar a falar da lesão, mas já adiantando que eu tô lesionada, quando a diretora pergunta como eu tô e eu comento que eu vou na academia, que eu vou no gelo lá, ela fala, ai, que bom. Então, assim, não tem nada que ela ache... Eu não que vejo, ruim, não né? vejo nenhum... não vejo nenhuma opinião dela relevante em relação a isso. Eu vejo que ela fala que é bom porque eu tô me cuidando e é importante eu me cuidar pra mim e pra companhia, né? Porque senão ela vai ficar faltando um bailarino. Mas exatamente. Não tem nada... Tipo assim, vamos na academia e não. Eu acho que ela escuta muito também a fisioterapeuta que ensinou já alguns exercícios pra gente. Eu acho que ela acha isso muito importante. Sim. De fazer esses exercícios de fortalecimento e tal. Mas não vejo... Não é uma coisa não é uma super... grande coisa assim também, né? que ela super incentiva ou super diz que é ruim. Não vejo que tem uma coisa super relativa. Entendi. É bom. Seria melhor se incentivasse mais, mas só de não falar que é ruim, que não pode fazer, já é maravilhoso, porque tem muitos professores que, infelizmente, e não é por maldade, gente. Às vezes eu falo assim, parece que eu condeno, que eu tô julgando e tudo mais. Às vezes não é por maldade que o professor solta uma dessa. É simplesmente porque ainda não conhece, ainda não sabe. Do jeito que ele aprendeu, né? E aprendeu, exatamente. E aprendeu desse jeito. Então, ele passa as coisas do jeito que ele aprendeu. E é o que eu sempre falo também. As questões de saúde, de treinamento e tudo mais, que estão ligadas à ciência, a ciência muda. Amanhã a gente pode descobrir que tem um outro método que é mais eficiente do que tudo que já foi feito até agora. Então, assim como o balé, assim como a dança em si, ela vai se transformando. Então, não é por mal. Às vezes eu falo assim, sou meio agressiva, mas não é por mal, né? Aqui, os professores realmente eles precisam estar em uma constante renovação. Mas vamos lá, já que já chegamos nesse gancho aí, quais foram as suas principais lesões, Bia? E como que elas aconteceram, assim, resumidamente? Bom, é até difícil falar como que aconteceu. Eu sei que há muito tempo eu tenho tendinite, que aí você sente a fraqueza, você sente que chega a um ponto que você não consegue, tipo, você manda a mensagem pro corpo, o corpo não responde de forma alguma. Então eu venho tentando do meu jeito trabalhar isso dói, né? Da melhor maneira possível. Dói. Nossa Senhora. Então troquei de ponta, fiz tudo possível. Só que na última temporada eu trabalhei mais. Não é nem que eu trabalhei mais, mas assim, eu fiz mais coisas
que puxasse mais de mim. Dancei 2 Grampa-Dedês. Então, né, aí tem Grampa-Dedê, mais as outras coreografias da companhia, os outros balés, enfim. E aí o negócio tava ficando meio esquisito, assim, tipo, da perna ficar toda dura, do pé não responder e torcer de fraqueza. Aí eu torcia e eu fingia que tinha nada acontecendo, continuava fazendo. E aquela coisa que você vai empurrando, né? Sim. Você não quer abrir mão. Sempre deixa pra amanhã. Não quer. Sempre pra amanhã. Você não vai abrir mão de parar de ensaiar um pouquinho. Você não vai abrir mão de... Tudo bem. Eu sei que tem muita gente que consegue fazer isso, mas eu tenho essa dificuldade. Eu não queria parar de ensaiar, não queria parar de fazer, não queria falar que tava doendo. Só que aí chegou o ponto de que eu não tava... Eu tava chorando já. Eu saía do ensaio todo dia chorando. Que eu falava, não tô conseguindo. Não deu mais. E aí foi quando o negócio tava... Aí eu tava indo já na fisioterapia aqui, nessa SOS. E aí ela via que tava um negócio complicado. Então ela fazia massagem lá, enfim. E não foi dando jeito. Não deu jeito. Aí chegou no dia de dançar. O dia de dançar, tava estreando o Grampa-Dedê de Esmeralda. Muito salto, muito tudo. Fiz isso porque, tipo, uma semana antes eu já tava ensaiando e eu não tava dando conta. Chegava na variação dos balonês e eu já não tava mais. Tipo assim, eu não dava conta. Eu não aguento ver, juro, que já me dá, porque dali já puxou a crise de ansiedade, né? Então, assim, foi uma coisa que foi ligando a uma bola de neve. Os gatilhos. Eu não consigo ver nenhum vídeo de ensaio, nenhum ensaio. Me dá gatilho de ansiedade real. Sério. Porque foi tipo... um momento muito complicado, né? Sim, bastante. E todos os ensaios de vídeo que eu tenho, tipo vídeo de ensaio, eu não consigo terminar. Todos eu tô com a cara de choro, querendo morrer de dor. E todos que eu tô, tipo, pedindo socorro. E, enfim. Sim. E aí, eu, no dia de dançar, fiz o padedê, fiz a variação, saí da variação, sentei no chão e chorei. Falei, não consigo voltar. Ai, Bia, que Não horror. voltei pro palco, não voltei. Só sentei e chorei. Só. Minha perna dura desse tamanho. Não consegui voltar. Nossa, nunca pensei que isso um dia fosse acontecer. Porque aí a gente só vê quando o negócio tá preso mesmo. Isso é realmente Tá o limite do limite, né? É. E a fisioterapeuta que dá esse suporte pra gente tava na plateia. Ela saiu da plateia e olhou meu pé. E ela falou, Bia, eu consigo enfiar um dedo na sola do seu pé. Um dedo. Tinha um buraco assim. E ela falou, você tá com fascite plantar, com certeza. Então, a princípio, eu fui diagnosticada com fascite plantar nos 2 pés. Mas tendinite crônica. E aí, eu comecei a tratar aqui com o médico. E aí, há pouco tempo, porque assim, como o pé esquerdo é o que a gente mais usa pra quem é destro, né? Que você gira, faz o fouetê pra direita, tudo é o pé esquerdo. Então, obviamente, você vai sentir mais o esquerdo. Eu achava que tudo era no meu lado esquerdo, que tudo de ruim era no meu lado esquerdo. Mesmo sabendo que o direito também estava muito fraco, estava sentindo muita dor, mas eu achava que era assim porque eu estava compensando. Então eu estava sentindo uma dor no topo do meu pé, no colo do meu pé direito. E que na minha cabeça era uma dor de compensar, sei lá, algum tendão ali que ficou meio ruim. E aí eu tratando com esse médico, aqui, assim, como eu tô fazendo é como se fosse um sindicato. É porque que não tem as mesmas leis trabalhistas do Brasil, né? Sim, então, sim. Eu nem sei explicar direito, mas é como se fosse um sindicato do trabalhador aqui, que eles têm uns médicos que cobrem porque eu machuquei trabalhando. Sim, entendi. E aí Como se fosse um acidente de trabalho, do Brasil. E aí é um pouquinho diferente do Brasil, eles demoram um pouquinho mais pra pedir exame, é tudo um pouco mais complicado. E aí ele pediu uma eu continuei sentindo, tipo assim, eu fazendo meu tratamento, tô há 5 meses já machucada, demorei mais de 1 mês, quase 2 meses pra conseguir um médico, então 3 meses de tratamento, vamos supor. Mais ou menos 3 meses de tratamento que eu tô fazendo, e eu continuei sentindo essa dor, tipo assim, eu tava de repouso, eu não tava dançando, eu terminei a temporada antes de todo mundo, então eu tô mais tempo sem dançar do que todo mundo.
E eu ainda assim tava sentindo a dor no topo do meu pé direito. E aí eu voltei a fazer aula, uma barrinha, assim, pra voltar a movimentar. Tranquila. E eu falando com ele, eu tô sentindo essa dor no topo do meu pé direito e eu não tô entendendo. E aí ele resolveu passar uma ressonância. Há pouco tempo, tem nem um mês. E aí descobri que eu tô com um edema ósseo no pé direito também. Então não era nada que eu tava compensando. Era um edema ósseo no meu pé direito que eu não sei como aconteceu. Uma outra lesão. Caramba, que eu não sei como aconteceu. Não sei. Pra mim tudo tinha a ver com essa fascite. compensação. Pra mim tudo tinha a ver com a fascite plantar, que não existe mais, segundo o exame. Pelo Mas menos enfim. Pelo Caramba, menos isso. Bia. Mas o resumo dessa novela é esse. Aí eu tô tratando. Tenho o Dudu que me ajuda com os treinos. Tenho a Taigiana, que é uma amiga fisioterapeuta, que era bailarina também, que me acompanha de longe. E aí tem a fisioterapia aqui que eu tô fazendo em um novo lugar, que é maravilhoso também. Eles estão fazendo vários... Eu até postei um vídeo esses dias de fortalecimento, que tá me ajudando muito, muito, muito. Então, assim, eu tô tentando correr contra o tempo mesmo, que a temporada tá ali na porta já, mês que vem. Eu ia perguntar justamente com relação a isso, Bia. Você, no sentido, assim, de salário mesmo, de apoio, nesse tempo que você precisou ficar sem dançar, né? Você continuou recebendo normalmente o seu salário, foi tudo certo? Porque eu acho que muitas vezes... a gente fica um pouco com medo. A gente não, né? Bailarinas, eu não sou bailarina profissional, mas acho que muitas bailarinas profissionais, elas relatam que não falam da dor, não falam da lesão, por medo mesmo de enfim, perder o papel, então perder o salário mesmo, de não receber mais ou receber menos do que recebia antes. Como é que é essa situação em relação a isso? Eles são tranquilos, eles apoiam, eles entendem? Como é que é? É um business, né? Então, é o que é. Eu terminei eu machuquei no final da temporada. Aqui funciona por temporada. Então, você tem contrato e o contrato não é de 11 meses, igual a maioria. Aqui o contrato são de 7 meses. Porque é só o tempo da temporada. Então, eu consegui aplicar pelo Works Compensation, que é essa coisa de acidente de trabalho, fora da temporada. Mas sim. voltando, desconta sim do salário uma porcentagem, que eu não vou saber exatamente agora. Mas desconta sim uma parte do salário. Que é desse sindicato aí de coisa. Eu acho que na minha cabeça, pra ser bem sincera, assim, bem honesta, não era nem o salário, era mais o papel. Porque é uma companhia pequena. E eu quero ter oportunidade, eu quero crescer, eu quero me tornar uma primeira bailarina e eu não queria abrir mão. Então, assim, perfeito, sendo uma companhia pequena, você sai, minha filha, entra outra e você não entra nunca mais. Rapidinho, não tem tantas oportunidades assim pra todo mundo. Não tem tantos shows, a temporada dura 7 meses. Eu tô sendo bem, bem honesta aqui, nunca tive problema de falar sobre essas coisas. Não, tem que ser mesmo. Eu não queria abrir mão. Porque às vezes, Bia, a gente romantiza muitos processos e coloca uma capa de tipo, isso, tem que ser pela saúde, não, mas na realidade as pessoas têm que ver que bailarinas profissionais são gente como a gente, elas também, né, vocês também sentem tudo isso e vocês também, querendo ou não, vocês aceitam as consequências de lidar com todas essas situações, né? Porque, por exemplo, no seu caso, você pesou na sua cabeça quais seriam as consequências, né? De levar e empurrando com a barriga a lesão e de ficar parada, né? E pra você, o que pesou mais? O que pesou mais naquele momento foi ter que ficar parada. Então, você preferiu empurrar né? E levando até chegar no seu limite. E eu acho sensacional que você teve essa honestidade, porque isso é real mesmo, gente. É real. É claro que na nossa visão de profissional de saúde, né, fisioterapeuta, profissional de educação física, a gente sempre vai aconselhar que você não leve nada ao seu limite. Nada mesmo. A gente sempre vai aconselhar você doeu? Vai ver como é que é. Mas a gente entende que a prática é muito diferente, porque
toda a estrutura ali da companhia, ela não permite que você sinta uma dor e pare, né? Ela não permite. Como você falou, é um business, o mercado vai girar. E se você não tá lá pronta, outra pessoa vai te substituir. Então, a gente que tem a visão da saúde, por isso que o trabalho de prevenção é tão importante. Porque a gente nunca quer que chegue nesse ponto de você precisar tomar essa decisão e falar assim, ou o meu papel ou o meu pé fica bom. Um dos dois. Então, é incrível isso. E eu acho também que quando a gente tiver uma estrutura dessa um pouco mais aberta, sabe, de companhias e de professores e de diretores que entendam um pouco mais esse lado da saúde, esse tipo de decisão não vai precisar ser tomada assim com tanta frequência, né? Não sei o que você acha disso, mas eu tenho essa impressão, assim, que quando a gente tiver uma estrutura de apoio mais multidisciplinar, né? Não ficar tudo tão focado ali no professor e tudo mais, eu acho que essas coisas vão ficando mais leves e mais tranquilas, né? Essas decisões de serem tomadas. O que você acha? Eu acredito que para a escola, quando são alunos, a gente tem que ter essa coisa forte mesmo do professor estar instruído para instruir em relação à prevenção, em relação ao fortalecimento e tudo. Mas hoje em dia a gente tem muita informação na internet, Isa. A gente tentar abrir mesmo a mente de conseguir enxergar, por isso que eu falo muito, tipo assim, eu gosto muito de falar que as coisas que eu trago na internet não é nada fantasiado. Eu trago a vida é o que eu passo mesmo. Eu tô o tempo inteiro falando de fato o que acontece comigo e o que eu acho que é importante e é válido passar para as pessoas, para elas entenderem. Tanto para o leigo que me acompanha, que não entende nada de balé e acha curioso e bonito, tanto para as pessoas que são estudantes ou para aqueles bailarinos que já são profissionais, mas que ainda tem aquela mentalidadezinha lá atrás. Sim. Eu sei o quanto é difícil. Eu tô dizendo aqui do fundo do meu coração. O psicológico fica muito abalado. Não tem como. O psicológico vai pro talo mesmo. Mesmo. Eu tenho ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada. Generalizada. Isso aí. Isso. Tag, famoso tag. Isso, tag, exatamente. E muito do balé. Sim. Muito veio do balé. Então, assim, é difícil da gente entender e é pior ainda quando a gente só entende depois que o pior já aconteceu. Uhum. Mas pro bailarino profissional, cabe a ele, hoje em dia, se informar, gente. A gente tenta tanto melhorar em vários quesitos, fazer mais aula, estudar mais da dança. Por que a gente não vai pesquisar mais como que a gente pode prevenir uma lesão? Todo mundo adulto, todo mundo já mais velho. A gente não precisa esperar do diretor pedir pra gente fortalecer, se é o nosso trabalho. Tem razão. Uhum. Se nosso corpo é a nossa principal ferramenta de trabalho. Se a gente não cuidar dela, não tem como a gente chegar ali na loja e comprar outro, entendeu? É importante a gente ter essa consciência da gente mesmo procurar por nós. Perfeito. A gente tem um monte de profissional. Tem você, tem o Dudu, tem os fisioterapeutas, tem muita gente aí. Tem muita gente capacitada, tem muita gente dando testemunhos na internet do que aconteceu de ruim, do que aconteceu de bom, dos benefícios. Eu acho que a gente tem que não parar de esperar do diretor pedir, do professor pedir e pela gente mesmo, porque nós somos responsáveis pelo nosso futuro e por nós. Não é ninguém. É o business vai continuar acontecendo. Se na escola você formou tudo lindo, quando você chegar numa companhia, vai ter vai passar, não deu certo, vai trocar por outro e assim vai indo, porque é assim que tem que ser também. Eu não vou nem julgar, não, porque tem que ter o trabalho lindo, o espetáculo tem que acontecer. Mas eu não vou ser hipócrita de dizer, é muito fácil falar. Não é fácil, não. Tanto que eu falei aqui, eu não quis abrir mão de falar, olha, eu não vou conseguir dançar. Gente, nem me imagino fazendo. Eu tô sendo sincera. Eu nem imagino fazendo isso. Eu ia te perguntar se você pudesse voltar no ia. tempo, você faria diferente. Mesmo sabendo das consequências de ter uma lesão pior, você voltaria no tempo e pararia antes de dançar pra tratar?
Eu acho que eu ia pelo menos falar assim, olha, vamos tirar o grão padedê, vamos só fazer o padedê. O padedê eu posso. Agora o grão padedê eu acho que eu não chego no final. Porque eu acho que seria... Eu não sei como que eu não sei como que a companhia ia receber isso, e eu não sei como que eu ia agir depois em relação a isso. Até porque, como eu falei, não entra só o físico ali. Entra muito o psicológico também, que manda em tudo, sabe? Se a sua cabeça não estiver boa, nada vai ficar bem. Nada. Disso eu tenho certeza. Comecei a fazer terapia tem 1 ano, um pouquinho mais de 1 ano. E se eu pudesse, eu faria antes. Se eu tivesse noção do quanto que isso ajuda na cabeça do bailarino, eu faria antes. Sabe? Porque sua faz total cabeça diferença, né? faz tudo. Mas eu acho que nós somos muito... foi o que eu falei antes. Somos responsáveis por nós mesmos. A carreira é nossa. A carreira não é da minha diretora. A carreira não é do meu diretor artístico. Exatamente. A carreira não é do meu partner. A carreira é minha. Eu que tenho que cuidar dela. Mesmo sabendo, eu tenho consciência de que é muito difícil a gente parar. Porque assim, se fosse um amigo, eu ia falar, olha, pega leve. Tá indo muito pesado. Eu cheguei a ouvir a minha diretora falando com o meu partner. Ela tá sentindo muita dor mesmo, né? E ela não sabia que eu tava perto. E ele falou, ela tá sentindo muita dor. Então, assim, nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai saber o porquê. Principalmente quando é professor antigo, ensaiador antigo, diretor antigo mais velho, eles vão achar que a causa da sua lesão... Não é nem frescura. A causa da sua lesão é porque você faz alguma coisa tecnicamente errado. Porque você joga seu corpo ali pra cima de alguma coisa. E porque você dança errado. Não é porque você não tem força nessa musculatura. Verdade. Não é porque sua anatomia é desse jeito. Nossa, então muito eu tive bom que lidar esse com isso insight. também, assim. Porque, assim, o médico falou, a anatomia do seu corpo trabalha errado. Você anda errado. Ele falou que a minha pisada é errada. Desde onde eu fazendo balé, eu já piso um deor pra caminhar. Não é porque eu sou um deor, não. Meu pé pra fora. A pisada que é errada mesmo. Tudo errado. Mas a pisada é errada. Então eu sobrecarreguei. Por isso que eu tenho fascite plantar. Eu tive, né? Graças a Deus. Eu sobrecarreguei a musculatura. A minha musculatura de cima do meu pé não segurava o que ela tinha que segurar. Então, a fáscia plantar, que só tem o trabalho de segurar o arco do meu pé, tava segurando meu pé inteiro. Isso enfraqueceu a musculatura de cima do meu pé, enfraqueceu meu tornozelo, enfraqueceu minha panturrilha, enfraqueceu tudo. A anatomia do meu corpo é errada. Se eu tivesse fortalecido antes certinho como eu deveria fortalecer, de repente eu não teria chegado a esse ponto. Mas a culpa não necessariamente é só minha. A culpa é porque eu nasci assim mesmo. Também. Eu não vou ficar com essa culpa da minha vida, não. Vai acontecer. Não, e nem tem. E eu vou saber que eu nasci toda cagada? Exatamente. Exatamente. Não tem como e saber. Fica isso. Não tem como saber. Porque eu ouço isso da diretora até hoje. Ela fala assim, ó. Você sabe, né, que você tá machucada assim, por que você não coloca o peso em cima dos seus dedos? Ai, Bia. Ai, nossa, esse insight que você teve, pra mim foi... assim, ó, faz uma bola, joga no lixo. Joga no lixo. Não, esse insight que você teve agora, pra mim foi, nossa, sensacional. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas realmente o professor, quando a gente se machuca, na maioria das vezes, o professor acha que é porque você executou a técnica errada de alguma coisa, que você fez algum movimento técnico de forma errada, mas ele normalmente não para jogar a culpa, talvez, numa falta de um fortalecimento, uma falta de cuidado, assim, físico, né? Que eu gosto muito de falar que, óbvio que o corpo é um só, mas a gente tem habilidades técnicas e tem capacidades físicas que precisam ser trabalhadas. E normalmente é isso que você falou, normalmente o professor coloca a culpa sempre na técnica, ele acha que a técnica foi mal executada e grande parte das lesões realmente acontecem por técnica incorreta. Acontece muito. Não, acontece sim. Acontece bastante, inclusive, mas nem sempre é isso, nem sempre. Às vezes o problema tá ali na base, né, que é essa questão de você ter força muscular, ou às vezes a lesão pode acontecer pela técnica incorreta, mas ela poderia ser muito menor, poderia ser uma lesão muito menor se aquele corpo tivesse preparado. Então, achei incrível que você falou isso, porque realmente, eu nunca tinha parado para pensar, mas é
é verdade, né? A gente tem que se preocupar com a técnica incorreta realmente causa muitas lesões, mas a base ali tem que estar bem feita, né? Para evitar que tudo isso aconteça. E depois de todo esse sufoco, Bia, que você passou, você teve alguma visão, uma mudança de visão, mais uma viradinha de chave com relação a essa parte de preparação física? Acho que a minha maior viradinha de chave foi cuidar do meu psicológico, para eu conseguir encarar todas essas coisas de uma maneira menos dolorosa, sabe? Porque de fato, assim, não está sendo ainda. Tipo assim, eu quero depois voltar aqui no podcast pra falar assim, como foi depois da lesão. Eu quero isso, eu quero chegar nesse dia, porque como foi arrasar na temporada inteira sem nenhum problema físico. Eu quero esse é o próximo episódio, mas mas pra mim a maior viradinha de chave foi essa mesmo, da gente colocar o pezinho no chão e entender que às vezes a gente precisa dar um passinho pra trás pra andar 10 pra frente mesmo, sabe? Sim. Então vale mesmo a pena a gente se esforçar um pouquinho mais, puxar um pouquinho mais, pra que a gente não tenha problemas maiores e mais difíceis de lidar no futuro. Nós, tipo, artista, né? Artista já é um bicho que, nossa senhora, já complexo. É difícil saber, a cabeça da gente já não funciona normal. É verdade. Com tudo isso, com todas essas questões, fica mais difícil mesmo. Tipo, a vida fica um pouco mais complicada. Fica. Em relação ao corpo e a coisa de machucar, cada um tem um biotipo também, né? Tipo assim, a gente tem que entender isso. Tipo, eu não executo o passo perfeitamente, tecnicamente, alguns passos, porque pro meu corpo é mais difícil. Não permite isso. Então eu tenho que trabalhar em cima disso, sabe? Não é porque eu não quero. Ninguém não quer dançar certo. Quem é que não quer ser maravilhosa, né? Quem é que não quer virar... Andeó, Curupira, no lugar certo e girar 50 piruetas. Todo mundo quer ser uma Marianela. Exatamente. Não é que a gente não quer, de fato, porque a gente não... Tem algumas limitações, né? A visão que eu tenho hoje é diferente do que a que eu tinha antes, justamente por isso. É aprender a respeitar meu corpo. Eu acho que, pensando melhor agora, essa foi a chavinha maior, assim, que virou. Aprender a respeitar meu corpo, aceitar ele do jeito que ele é. Aceitar, porque assim, não tem como. Eu nunca vou ser flexível ao nível hard, porque meu corpo não é assim. Pra mim, vai ter coisas que vão ser mais difíceis mesmo do que outras. Ponto. O que eu tenho que fazer com isso? Eu vou me fortalecer com as coisas, não só aula de balé, igual eu falei antes. Não é só aula de balé que vai me ajudar. Usar as outras ferramentas que a gente tem de fortalecimento, usar o profissional adequado pra... Usar não, né? Contratar o profissional adequado pra... Nos use. Adequado pra te dar esse suporte ali e fazer com que isso fique menos difícil, pra eu ter um preparo um pouco melhor, já que eu preciso desse preparo maior pra esse tipo de coisa. Porque cada um é cada um, não tem como. Exatamente. E uma coisa interessante sobre isso também é que, cara, a anatomia de cada pessoa é diferente. E não é porque... Exatamente o que você falou. Tem movimentos que você vai ter mais dificuldade de fazer. Mas tem outros que não. De repente, você tem muita dificuldade em fazer um andeó, mas você tem um artístico impressionante. Você consegue tocar as pessoas enquanto você dança. Então... Às vezes a gente se preocupa muito com o que a gente não tem de bom, né? Com as coisas que a gente tem de ruim. E esquece de fortalecer o que a gente tem de positivo, né? Então, ok, eu posso não ter uma perna aqui. Eu vou trabalhar pra tela aqui? Vou. Respeitando meus limites, respeitando meu corpo. Mas eu não preciso de uma perna aqui pra emocionar alguém enquanto eu danço, né? Então, são essas coisas que eu acho interessante da sua fala, de explorar realmente as características que a gente tem, que são boas, que todo mundo tem alguma coisa boa. E a Carol a Carol Lima, que é fisioterapeuta também, ela fala muito isso, assim, tem vários... porque truque não é uma palavra certa, mas tem várias maneiras de você
usar o seu corpo e usar a sua anatomia a seu favor, entendeu? Enquanto tá dançando. Sim. Uma outra coisa que a Carol, a André já falam muito, por exemplo, do andeor, né? Que a gente fica lutando para fechar aquele andeor em quinta posição, nananã. Cara, na meia ponta e na ponta, todo mundo fecha uma quinta posição. Pra que vai forçar lá o pé lá na aula, forçar o joelho para um lado, o pé para o outro? Cara, na meia ponta, na ponta, todo mundo fecha a quinta. Então, pra que ficar se preocupando tanto com essas coisas que, no fundo, elas não têm tanta importância assim? E eu gostei muito também, Bia, que você falou sobre essa parte psicológica, né? Porque, às vezes, a minha pergunta é sempre direcionada a isso, né? O que mudou com relação à lesão antes e depois, né? E você ter tocado nesse ponto do cuidado mental e psicológico, eu achei super legal também, porque a lesão é um divisor de águas mesmo nessa questão psicológica, especialmente quando você trabalha profissionalmente com isso, né? Então, gostei muito, muito mesmo desses insights. Arrasou. Não, mas é importante demais, não tem como não, gente. Não tem como. E pra gente finalizar, então, eu quero que você deixe um recado final, assim, pra todo mundo que tá escutando a gente até agora. Se a pessoa tivesse que pegar uma coisa, assim, pudesse lembrar de uma coisa só, de toda essa nossa conversa, de todo esse bate-papo, qual conselho você daria pra essa pessoa? Não. Acho que a pessoa... Acho não. É muito bom a gente parar e pensar, de fato, que os únicos responsáveis pela nossa carreira somos nós mesmos. Eu acho que primeiro de tudo isso. Uhum. Só eu sou responsável por mim. Só você é responsável por você. Não é seu diretor, não é seu professor, não é nada, nem ninguém. É só você. O que você precisa fazer para que sua carreira seja leve, que é importantíssimo, saudável e feliz, né? Porque assim, eu vejo, não, comigo isso não acontece, graças a Deus, mas eu vejo que chega certo ponto com a carreira de algumas pessoas que já fica sofrendo, fica aquela guerra ali de que ou faz por orgulho, ou faz porque, não sei, sabe? Eu não desejo isso pra minha vida, não desejo pra vida de ninguém, porque eu acho que não é saudável, né? Pensar que nós somos responsáveis por nós mesmos faz com que a gente tenha mais coragem de enfrentar coisas, de correr atrás das nossas... Porque às vezes é difícil da gente enxergar mesmo o que a gente de fato precisa. Eu postei essa semana um vídeo do meu fortalecimento na fisioterapia e eu recebi uma mensagem de uma menina falando assim: é verdade, muito bom você falar disso, porque eu acabei de machucar meu joelho. Ela só faz aula por hobby. Acabei de machucar meu joelho e a gente tem aula de fortalecimento, mas eu nunca gostei de fazer, sempre tive preguiça. E agora que eu machuquei, eu vejo o quão necessário é. Aí eu falei, porque ela falou, aula de flexibilidade eu sempre gostei. Por que ela sempre gostou? Porque ela tem facilidade com flexibilidade. Verdade. Sair da nossa zona de conforto é muito difícil. É sempre difícil. Mas aí volta aquela coisa da autorresponsabilidade. Entender que não é só de coisa bonita e fácil pra gente que a gente vai crescer, não. A gente cresce enfrentando as coisas que tiram a gente da zona de conforto mesmo. Só nós somos responsáveis pela nossa carreira. Se a gente não fizer pela gente, ninguém vai. Então, cuida da sua cabeça, cuida do seu corpo, sai da sua zona de conforto, que é isso que vai fazer você crescer. Ficar na zona de conforto não tira ninguém do lugar. Ai, gente, arrasou! Não, perfeito, Bia. Não dá pra terceirizar a nossa carreira, os nossos sonhos, o nosso corpo, a nossa saúde. Disse tudo. Ai, amei. Muitos insights legais dessa conversa, assim, de coisas que eu acho que são realmente importantes, né? Então, quero te agradecer demais pelo papo. Amei conversar com você, conhecer também um pouquinho mais dessa trajetória, né? De tudo que você passou e enfim, a admiração só cresceu por você agora, que eu realmente achei que você teve insights muito legais e uma cabeça, assim, muito
muito boa, muito aberta a tudo. Então, gostei muito, estou super feliz. Quero te agradecer pela presença e antes da Bia se despedir, eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente também até agora, né, que está nos escutando, nos assistindo. Vou lembrá-los de se inscrever no nosso canal, de seguir aqui o nosso perfil para sempre receber os novos episódios. E eu vou deixar todas as redes da Bia, tem canal no YouTube, posta conteúdo muito legal, inclusive de maquiagem, né? A Bia é maquiadora também. Então ela posta conteúdo de make, da vida pessoal e de trabalho também, né? No Insta, no YouTube. Uhum. Então vou deixar todos os links aí para vocês acompanharem a Bia. E é isso. Ai, obrigada, Isa. Um prazer. Eu adoro o seu trabalho. Acho necessário demais. Indico sempre que pergunta de alguma página, de alguma coisa, eu sempre indico mesmo. Não tenho problema nenhum com isso. Eu acho incrível tudo que você tem feito na internet. Virou muita chavinha na minha cabeça também. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem a internet pra gente se informar. Pessoas que realmente estão preparadas para ajudar a gente aí a sair da zona de conforto. Agradeço muito pelo convite. Confesso que falar sobre a lesão ainda não é uma coisa tão fácil assim pra mim. Eu ainda realmente fico muito mexida com isso, porque a gente sabe, né, que balé pra mim não é só a minha profissão, é muito mais que isso, né? Então, espero que as pessoas tenham conseguido entender, espero que as pessoas tenham conseguido virar uma chavinha aqui nesse podcast pra se cuidar mais, ter esse auto-amor, porque assim, auto-amor, gente, se a gente não cuidar da gente, as coisas ficam mais difíceis. E é isso, muito, muito obrigada a todo mundo que tá aqui escutando também, todo mundo que tá aqui assistindo. Obrigada pelo convite mais uma vez, foi um prazer. Obrigada, Bi. Só pra você saber, eu mesma virei várias chavinhas aqui, tive muitos insights legais, viu? Brigadão. Um beijo, gente, e nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.